esse fla-flu, ele não interessa a ninguém. E eu não vejo as coisas assim. Eu prefiro pensar institucionalmente. Nós tivemos três grandes discussões com o Congresso que, no campo da democracia, é muito bom discutir. A primeira delas foi se o Congresso deve ou não respeitar a lei de responsabilidade fiscal. Isso aconteceu no começo do ano passado. E o Supremo, por meio do voto do ministro Zanin, acompanhado de 10 ministros, ou seja, por unanimidade, decidiu que o Congresso tem que respeitar a lei de responsabilidade fiscal. A lei de responsabilidade fiscal é de 2000. Quer dizer, nós estamos em 2025. Em 2024, o Supremo diz: o Congresso agora não pode ter mais pauta-bomba, se quiser criar despesa, tem que apontar receita, se quiser fazer renúncia fiscal, tem que aprovar compensação. Isso é uma revolução nos marcos fiscais do Brasil. O segundo embate, nem chamaria de embate, a segunda discussão importante foi o disciplinamento das emendas, que está em curso. Mas o Supremo não está derrotando o Congresso. O Supremo está dizendo como tem que funcionar as emendas para que o equilíbrio entre poderes seja restabelecido. Isso é uma derrota do Congresso? Não, é uma vitória da harmonia entre os poderes, na minha opinião. Qual foi essa última decisão? Essa última decisão, para quem tem algum traquejo com direito, né, com o mundo jurídico, a primeira coisa que o ministro Alexandre disse foi o seguinte: um decreto legislativo não pode fazer o que fez. Está dito isso na decisão. Ou seja, o decreto legislativo tem um alcance delimitado pela lei que foi exorbitado pelo Congresso Nacional. Então, suspendeu os efeitos. A segunda decisão, eu quero saber a natureza da medida do governo. Se é regulatório ou arrecadatório. Qual foi a intenção do governo para eu julgar o mérito. Então, eu dou uma liminar, suspendendo os efeitos, mas quero entender o mérito da decisão do Executivo. Sobre isso, é importante frisar. O que nós estamos fazendo desde o começo da gestão? De forma muito transparente, de forma muito dialogada. Nós temos que conter despesas e fixamos um teto de despesa. Ok? De comum acordo com o Congresso Nacional, que as despesas não aumentariam mais de 2,5%. Isso foi um acordo dentro do arcabouço fiscal. Tivemos quase unanimidade dos votos lá, você acompanhou. E qual foi a outra decisão que o Congresso tomou? A meta fiscal, uma vez contida a despesa, tem que ser cumprida pelo combate ao gasto tributário, à sonegação, à elisão fiscal. Ok? Então, nós combinamos isso. Demos a público isso. O que nós estamos fazendo em relação à receita? Combatendo privilégios. É isso que nós estamos fazendo. E no caso do IOF não é diferente. Nós combatemos privilégio das BETs. O governo anterior tratou as BETs como se fosse Santa Casa de Misericórdia. Não cobrou 1 centavo de imposto das BETs durante 4 anos. O Bolsonaro, que se diz amante da religião, foi o cara que contribuiu para que o jogo no Brasil, né, tomasse uma dimensão absurda, sem cobrar 1 centavo de imposto das BETs. O Congresso recebeu bem a lei do governo Lula, mas baixou o imposto das BETs em relação à proposta do Executivo. O que nós estamos falando? Vamos voltar para a proposta original. Os caras estão ganhando uma fortuna no Brasil, gerando muito pouco emprego, mandando para fora o dinheiro arrecadado aqui, e que vantagem a gente leva? Então, para mim, tem que tratar a BET um pouco na linha do que é o cigarro, do que é a bebida alcoólica, como assim, uma coisa difícil de administrar, quando tem vários casos na história que quando você proíbe, piora. Agora, tem que enquadrar esse setor de uma vez por todas. Eles já ganharam 4 anos sem pagar nada. Você vai ainda o quê? Fomentar o jogo no Brasil? Não faz sentido. Fundo em paraíso fiscal. Alguém defende que alguém mande dinheiro para paraíso fiscal, tenha rendimento lá e não pague imposto? Alguém defende fundo familiar que não paga imposto, os fundos fechados?
Ou seja, alguém defende que a União subvencione custeio de empresas com incentivo fiscal dos estados, como foi o caso da medida provisória 1185. Ou seja, nós não estamos aumentando a tributação para quem paga. Nós estamos corrigindo as distorções de quem não paga. E o IOF é a mesma coisa. A pessoa que paga no cartão de crédito paga o IOF, sempre pagou, inventaram uma forma de driblar o IOF câmbio. A gente fechou. Não pode isso aqui. Todo mundo tem que pagar igual. A questão do risco sacado é uma operação de crédito. Todo mundo sabe disso. Sim. Inventaram um jeito de dizer, não é bem uma operação de crédito, para não pagar IOF. Fechamos a porta. Usar VGBL para diferir pagamento de imposto de renda. Não tem nada a ver com previdência. Tem a ver com a pessoa não querer pagar o imposto de renda e diferir no tempo. Até um determinado limite é muito bom para o trabalhador, para as famílias. A partir de um determinado limite, é planejamento tributário. Então, o que nós estamos fazendo? O Bolsonaro, esse sim, aumentou o IOF da pessoa física. Nós não. A operação de crédito para pessoa física, nós não mexemos. O Bolsonaro, para cobrir as contas durante o seu governo, aumentou o IOF da pessoa física. Agora eles estão inventando que nós afetamos pessoa física e eles não. Eles estão mentindo mais uma vez. O decreto do Bolsonaro alterou o IOF de pessoa física. O que está acontecendo no Brasil com o crédito? A pessoa física hoje está indo para o consignado privado, pagando metade do juro que pagava, né, saindo do agiota, enquanto no caso do Bolsonaro ele aumentou o IOF da pessoa física. E ninguém gritou quando ele fez isso. Ninguém reclamou. A mesma base de apoio do Bolsonaro, que hoje é oposição, aprovou o decreto do Bolsonaro, não se queixou do decreto do Bolsonaro. Então, nós temos que começar, Igor, com toda a sinceridade, a ser honesto intelectualmente. As pessoas precisam ter um pouco de honestidade intelectual no debate público. Porque o nosso objetivo é um só. Depois de 10 anos, nós estamos buscando resultados fiscais robustos para garantir que a economia continue crescendo com baixo desemprego, inflação em queda, que é o que todo mundo quer. Agora, a impressão que dá é que tem algumas pessoas querendo sabotar o crescimento econômico do país. A troco do quê? Da eleição do ano que vem? Quer dizer, tivemos uma eleição de 2018 conturbada. Tivemos uma eleição de 2022 em que o governo, para tentar reverter o seu não favoritismo, deu calote em precatório, deu calote em governador, coisa que não acontecia desde o governo Collor, que não se tem um calote no Brasil. Então, eu quero dizer para você o seguinte, nós estamos completamente disponíveis para sentar à mesa. Nós nunca saímos da mesa de negociação. Eu, pessoalmente, nunca saí da mesa de negociação. E eu duvido que um ministro da Fazenda tenha conversado mais com parlamentares do que eu. Pode fazer o levantamento do período que você quiser. Recebi na Fazenda mais do que qualquer ministro, fui às residências oficiais da Câmara e do Senado mais do que qualquer ministro e continuarei a fazê-lo se o interesse público estiver em primeiro lugar. Eu tenho que defender o ato do presidente da República, a constitucionalidade do ato do presidente da República. E eu, como advogado, te digo com todas as letras, não existe nenhum vício de constitucionalidade na decisão tomada pelo presidente da República. Zero. Então, até por uma questão... Porque hoje é o presidente Lula que está no cargo. Amanhã vai ser outro. Você vai tirar poder constitucional do presidente da República ou só quando o Lula é o presidente? Então, nós temos que tomar uma decisão de coerência constitucional. A regra que for estabelecida vai valer para todos os governos daqui para frente. Então, não é só defender o decreto do presidente Lula, é defender a prerrogativa do presidente da República, quem quer que seja. Amanhã a oposição ganha uma eleição e ele vai querer usar os instrumentos de política fiscal e monetária para fazer o país crescer. Você vai tirar das mãos de um presidente os poucos instrumentos que ele tem hoje, e vamos combinar que são cada vez menos, né? O poder do presidente da República no contexto atual.
Se for abrindo mão de todas as prerrogativas, aí é melhor. Já estamos em mudança de regime, né? Não se, informalmente. Qual a mudança de regime que você fala? O Flávio Dino falou uma coisa que eu me repito o tempo todo, porque eu acho que ele acertou. Ele falou: tem 4 sistemas de governo no mundo hoje: o presidencialismo, o semipresidencialismo, o parlamentarismo e o brasileiro, e o sistema brasileiro. Que é o quê? Que tem o nome de brasileiro, porque não tem em nenhum lugar do mundo. É o nome de Sistema Brasileiro de Governo. Não existe o que está acontecendo no mundo. Por isso que eu saúdo as decisões que o Supremo está tomando de delimitar o campo de cada poder na LRF, decreto legislativo, emenda parlamentar, definindo as regras do jogo para a gente voltar a ter o mínimo de governabilidade. Acabar com pauta-bomba, aumento de gastos sem fundos, essas coisas estão acontecendo há muitos anos e que estão prejudicando as contas públicas.